só para confirmar, peço desculpa. Ok? A sessão vai ser gravada a partir de agora, depois vamos disponibilizar no nosso canal de YouTube, está bem? Quem não conhece bem as nossas redes, acompanhem-nos também, temos Facebook, Instagram e YouTube. Ajudem a Ação Portugal, é uma ONG que tem sede em Espanha e está presente em 20 países nas áreas de combate à pobreza e exclusão social. Já agora acompanhem-nos também, já temos enviado alguns e-mails, já nos sentimos mais próximos. Eu passo a palavra à Ana Cristina, mais uma vez obrigada, e vou desligar a mim, o meu som e o meu vídeo. Boa conversa. Obrigada. Boa tarde, obrigado a todos os presentes. Vamos então iniciar uma conversa dedicada ao tema da dignidade na resposta de emergência. Temos connosco o António Alvim, da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia, o Mário Santos, que é diretor de programas de ajuda em ação em Portugal, a Sofia Buller, que é coordenadora da ajuda humanitária na ajuda em ação em Moçambique, e o Pedro Trupensky, cujo nome é quase impronunciável, mas eu estou a tentar fazer o melhor, que é presidente da mesa da Assembleia Geral da Plataforma Portuguesa de ONGDs. E vamos começar a nossa conversa com o António Alvim, e focando precisamente o conceito. O princípio da dignidade é central nos grandes tratados internacionais, nas constituições, nos debates da bioética. Às vezes parece que o conceito é tão alargado que pode dizer uma coisa, querer dizer uma coisa e o seu contrário. E um dos exemplos muito evidentes disso é o debate à volta da prostituição, que em Portugal neste momento estamos a ter, a propósito de uma petição que chegou ao Parlamento, em que há uma fação da população que acha que a prostituição é um trabalho e como qualquer outro, e portanto a dignidade de quem exerce essa profissão passa pelo reconhecimento da atividade sexual enquanto trabalho, e há o outro lado que acha que a prostituição fere a dignidade e a única abordagem possível é combater essa atividade. O que é que quer dizer, afinal, dignidade? Daniel. O tramado aqui é que eu vou dizer exatamente que quer dizer uma coisa e o seu contrário, eventualmente. Não é? Mas dignidade se quiser, um fenómeno, um processo, veja mais como processo, porque não é algo estático que se atribui de uma vez, não é? É um processo central naquilo que nos transforma, ou na passagem, na dobra entre o hominídeo e o humano, e portanto constitui a nossa humanidade de alguma forma. Agora, lá está, o que é isso do humano? É tudo e mais um par de botas, não é? É o que é e mais o seu contrário. Mas se calhar eu ia falar também aqui da dupla vertente da dignidade, que é a dignidade do ajudado, mas também a dignidade do ajudante, não é? E de como isso se liga ao processo empático e à valoração narcísica que está envolvido em qualquer ação de ajuda. Começava por dizer que, se calhar, etimologicamente, digno é aquele que, abdicando da sua perspectiva pessoal, é investido pela instituição como representante. Portanto, uma espécie de embaixador, dignitário. Portanto, aquele que tem dignidade é aquele que tem os valores nobres suficientes para conseguir abdicar da sua posição pessoal e representar o grupo, representar a instituição. E, portanto, quando vou falar desta dupla vertente da dignidade, vou dizer exatamente neste sentido, não é? Em como o que é que o ajudado representa para o ajudante e o que é que o ajudante representa para o ajudado, não é? E como ambos se atribuem dignidade um ao outro. Há aqui um lado de tem de considerar que o outro é digno de ajuda e de alguma forma sentir-se dignificado por ajudar? Sim, se quiser, sim. Se quiser podemos ver por aí. Depois, eventualmente, mais ao fim da minha intervenção vou especificar melhor isso, mas a ideia é exatamente essa, não é?
ambos representam para cada um deles algo de facto importante e central, e se nos afastarmos desse ângulo, se calhar então aí temos uma ajuda de outra forma, não é? Uma ajuda mais sobranceira, uma ajuda mais para resolver a angústia de quem ajuda e menos para ajudar de facto o outro. Mas eu ia começar então se calhar aqui por falar um bocadinho da raiz da palavra ajudar, que quer dizer, vem de ad jovare, portanto ad com e jovare vem de Jovis, que era um outro nome de Júpiter. E isto é curioso porque desse Jovis vem a palavra jovialidade, jurídico, jurar. E portanto, no fundo, ajudar é um processo que é suposto trazer alegria pela constância, trazer jovialidade, porque há uma jura, há uma promessa, há algo que promete ser constante e que traz bons augúrios. Agora, isto não se trata de ir ajudar com um sorriso na cara, tipo Pateta Alegres, não é? Mas trata-se de ajudar com um olhar narcisante, um olhar que atribui narcisismo, dá autoestima ao outro, confirma ao outro no seu valor. E portanto, por aqui eu diria que falar da dignidade como centro da ajuda da ação humanitária em situação de emergência remete inevitavelmente à ideia da dignidade da emergência do humano. Mais especificamente ainda, para a forma como somos investidos quando emergimos na vida. Ou seja, quer o ajudar, quer a situação em que precisamos de ajuda, remetem para esse momento em que um ser humano nasce e é posto pela primeira vez ao colo da mãe. Nesse momento, qualquer ser humano nasce a ser capaz de se emocionar. É uma reação, se quisermos, cerebral, não é propriamente ainda mental. Torna-se mental a partir da forma como a mãe vai sonhando, vai processando, vai elaborando e transmitindo ao bebê os significados das suas reações emocionais. Portanto, a aflição em que o bebê está, o desamparo em que ele se sente, é acolhido pela mãe, que primeiro não sabe do que se trata, e vai imaginando, se eu fosse o bebê, estaria a sentir-me assim, ou assado, não é? E juntamente com a ação que vai acalmar o bebê, pegar ao colo, dar de mamar, juntamente com essa ação geralmente vai dizendo essas palavras, vai transmitindo a sua calma, e o bebê vai aprendendo que aquela reação tem um sentido, tem um significado. E portanto, ao ser pensado primeiro pela mãe, o bebê vai poder pensar ele próprio também. Isto remete exatamente para a situação quando nós estamos a precisar de ajuda, numa situação de emergência, estamos novamente desamparados e mesmo até cerebralmente, já nem precisamos de ir ao lado mais simbólico, mas mesmo até cerebralmente, perante essa situação de desamparo, são as nossas estruturas mais primitivas do cérebro que entram em ação e cortam-nos as vias do córtex. Não é? Portanto, não conseguimos raciocinar tão bem quando estamos em perigo, quando estamos desamparados. E precisamos mesmo que o outro pense por nós. Portanto, naquele momento somos mesmo quase como que bebés a precisar de um olhar materno que nos confirme, que nos narcise. Isso é muito curioso, porque depois temos um conceito um bocadinho negativo que é a ajuda maternalista ou paternalista. Que é e diferente afinal o que de está maternal. a dizer é que isso é o que se precisa. Não estou a dizer que Não? precisamos da ajuda maternalista, mas da ajuda maternal é inevitável. Não é? Agora, a questão é que há aí uma dobra, porque de facto não é só o ajudante que precisa disso, mas de alguma maneira quem ajuda também precisa. Também precisa, ou por outra, também tem uma reação perante quem é ajudado. Não é? Porque o desamparo do outro também coloca, pelos processos de empatia, também coloca o ajudante em contacto com o seu próprio desamparo. Estes mecanismos que permitem à mãe ir pensando, ir percebendo o que é que se passa com o seu bebê,
e ir significando isso, tem a ver com uma série de coisas, mas nomeadamente com aquilo que chamamos os neurónios espelho, não é? Que são fundamentais no processo de empatia. Os neurónios espelho o que fazem é, quando vemos a expressão facial, a postura corporal do outro, temos um grupo de neurónios que tentam imitar esse movimento. Não é? Portanto, se eu estou assustado, o outro ao olhar para mim vai imitar, vai processar essa emoção e vai perceber o que é que eu sinto, sentindo ele de facto em si próprio a minha emoção ou algo dessa natureza. Não é? E portanto, de facto, sentimos o que o outro sente. Não é? E portanto, perante a emergência, perante o estado de desamparo de alguém que vamos ajudar, é muito natural que nós próprios vamos sentir o nosso desamparo espelhado no outro. Não é? Portanto, se nós que ajudamos somos um pouco uma figura maternal, que não maternalista, mas maternal para quem precisa de ajuda, quem precisa de ajuda representa o nosso sofrimento, representa o nosso desamparo, ou representa o nosso bebê aflito. E depois agora aí é que a porca torce o rabo às vezes, não é? Porque se nós estamos de paz com o nosso desamparo, se estamos bem com o nosso desamparo, então aí conseguimos empatizar com o outro e sentir a dor do outro e ajudá-lo com essa dignidade, ou seja, fazer do outro um representante da nossa dor. Temos uma identificação mútua nessa dor, ambos comungamos dessa condição de desamparo. Se nós não estamos bem connosco próprios, não estamos bem com a nossa dor, mas fugimos dela, então aí negamos essa qualidade de representante do nosso desamparo ao outro e, portanto, aí sim temos uma atitude paternalista ou maternalista, uma atitude superior. Só dizer que, não sei se percebi bem, mas é muito comum quando ouvimos histórias de voluntários, pessoas que estão numa situação, por exemplo, deprimidas ou com algum problema e decidem fazer voluntariado para a África ou para outro sítio qualquer. Então esse processo não é tão simples quanto isso, ou seja, a pessoa não é porque vai ajudar o outro que é o mesmo que imediatamente se sente ajudada. Não, antes pelo contrário, não é? Pode entrar num burnout, pode entrar numa descompensação, quando de facto o outro, por exemplo, está a ver aquela anedota do escoteiro que quer fazer uma boa ação que ainda não fez nesse dia, então obriga a velhinha a atravessar a rua, depois a velhinha diz que não queria atravessar e ela assim faz duas boas ações, ajuda a vir para a outra margem outra vez, não é? Ora, quer dizer, se nós vamos ajudar desse prisma da nossa necessidade, da nossa angústia, e não acolhendo a angústia do outro, claro que o outro vai chocar connosco. Não é? E é uma questão de tempo, eventualmente de sorte, até fazer ricochete, não é? Até o outro começar a rejeitar, até o outro não querer a nossa ajuda, até começar a haver conflitos, ou uma forma sublimada disso, que é começar a haver dependência, mas depois vamos alimentando a dependência e depois não nos chafamos disso, ficamos mesmo nós codependentes disso. Não é? Portanto, claro, quer dizer, eu tive uma pequena colaboração com uma ONG e que fizemos recrutamento de voluntários e uma das questões importantes era mesmo verificar isso, quais é que eram as motivações do voluntário, porque podem não ser as melhores exatamente nesse sentido, irem ajudar porque precisam de um antidepressivo ou porque precisam de descarga, uma espécie de descarga de consciência, não é? Ou para fugirem dos seus próprios males e não propriamente ir ajudar com disponibilidade a um bebê desamparado. Podíamos ver isto do ponto de vista prático, Mário Santos, de que forma é que a ajuda humanitária pode ser dignificante? Pegando na vossa intervenção em Camarate, de que forma é que vocês tentam que a vossa intervenção tenha este caráter dignificante e não maternalista, como nós estamos? Paternalista. Paternalista. Parece, se eu percebi bem também o que o António estava a dizer, maternalista tem sempre que ser um pouco. Paternalista às vezes é que é... Paternal ou maternal? O ista é que já não vai bem. O que nós fizemos desta vez foi concretizar uma ação que seja uma ação dignificante para a pessoa que está a receber ajuda
e para nós também, que estamos a atribuir, que também dignifique também, neste caso, a Fundação Ajuda e Ação, na forma como presta essa ajuda e como veicula essa ajuda também. Nós, obviamente, para que isto seja um trabalho completo e que atenda à necessidade da pessoa, também não o fizemos sozinho. Contámos com uma parceria local entre a escola e associações que estão connosco neste trabalho, e foi muito ponderado que tipo de ajuda poderíamos dar, que fosse uma ajuda que acreditasse nas pessoas e que acreditasse na responsabilidade que as pessoas têm nelas para tomar as melhores decisões. Também a situação de confinamento também veio promover um bocado esta solução, porque o que se estava a fazer, e que se estava a fazer bem, porque também é uma necessidade, a distribuição de alimentos e ocorrer uma emergência alimentar, para nós não seria possível porque não temos canal de distribuição também, e por outro lado também porque as pessoas também não podiam sair de casa para ir recolher os alimentos, nem nós poderíamos andar de porta a porta a distribuir a alimentação, e portanto logo aí ficou barrada essa solução, até porque é uma solução que nós consideramos que não teríamos essa oportunidade nas nossas mãos. Teríamos uma oportunidade sim de criar outro tipo de solução, então criámos uma solução que era os cartões de consumo de supermercado, um cartão de oferta majorado com o valor em que foi dado às famílias para que as famílias pudessem fazer as suas próprias escolhas e as suas próprias opções. Obviamente, numa fase inicial também discutimos um pouco sobre se estas pessoas iriam fazer boas opções ou más opções. O que nós chegamos à conclusão é que as pessoas iriam fazer as opções que elas seriam as melhores, e que esta ajuda seria uma ajuda para elas conseguirem até realizar uma escolha que fosse a sua escolha e a escolha da sua necessidade dentro da casa. Então, o conceito de dignidade que está a usar é o conceito de respeito pela autonomia do outro. Sim, acreditar realmente que o outro consegue decidir, que o outro existe, que o outro é um ser autónomo, que é representante também de uma família e que, em função do seu grupo, consegue tomar a melhor decisão. Nós, diga. Nem toda a gente que está connosco hoje conhece o contexto da vossa intervenção. Se calhar ajudaria um bocadinho se o Mário pudesse explicar de forma muito sintética o território, caracterizar de forma muito sintética o território. Sim, nós estamos presentes em Camarate, uma zona de grande fragilidade social, uma zona que tem muitos bairros sociais, portanto uma zona que tem muitas pessoas também migrantes e que não estão totalmente inseridas no contexto social, até muitos deles não têm cidadania ainda, e portanto é uma situação multiproblemática, onde nós começamos a trabalhar em janeiro. Temos 2 parcerias efetivadas lá, uma com o agrupamento de escolas de Escola Sá Carneiro e a outra com uma associação local, a Jovem Despertar. E portanto desde o início do ano, desde janeiro, que temos lá 2 projetos a decorrer, tanto um como a outro visam o desenvolvimento do grupo, o desenvolvimento comunitário, o desenvolvimento na escola dos alunos no combate ao abandono escolar e ao absentismo, e na promoção do sucesso escolar, numa associação local também, na promoção dos direitos da criança, e nos 2 projetos, uma linha comum também, uma linha de trabalho com mulheres, de empoderamento feminino. Tínhamos um curso de costura a funcionar numa escola e ainda prevemos vir a manter um grupo de mulheres, um grupo de discussão, um grupo de trabalho com um grupo de mulheres da zona de Fetais também. E, portanto, a nossa intervenção estava muito dirigida a estes grupos sociais, crianças, mulheres e famílias. Obviamente isto teve que parar em março. Deve ser uma perspectiva de ajuda ao desenvolvimento. Sim, ao desenvolvimento local. Antes de saltarmos, queria perguntar uma coisa que a mim me suscita bastante curiosidade na vossa intervenção, que é vocês escolhem um curso de costura, que é uma coisa muito comum na ajuda ao desenvolvimento em África, por exemplo. Isto também não é uma perpetuação de um estereótipo da ideia de mulher que está aqui? Não. Nós não escolhemos. Foi algo que foi sinalizado também como preferencial. E, portanto, nós aceitámos porque é uma boa ferramenta. Portanto, todo o trabalho artesanal é um bom trabalho para o desenvolvimento da autoestima e para o desenvolvimento de uma ferramenta que no futuro as pessoas possam utilizar, criando até o seu posto de trabalho. Mas está a dizer que vocês perguntaram às pessoas o que é que queriam? Foi feita um breve levantamento, e já havia ali também cursos de costura
à volta e havia um grupo de pessoas que não tinha inserção em qualquer uma destas formações. Também, e o que nós criámos foi ali uma oportunidade a este grupo de senhoras para terem uma formação, mas que é só um contexto de aprendizagem, é um contexto informal de aprendizagem. Não temos uma formalização, não fazemos avaliações, as pessoas estão lá a aprender livremente. E livremente chegaram até nós, porque foram distribuídas, a informação foi distribuída dentro do contexto escolar e nós tínhamos previsto a abertura de um curso e passado 2 semanas as inscrições eram tantas que tivemos que abrir novo curso. Portanto, nós correspondemos mesmo a uma necessidade local. Não foi criar uma ferramenta ou uma formação tipificada para um contexto feminino, foi realmente uma necessidade que existia ali localmente para a qual as pessoas estavam mais disponíveis para realizar a aprendizagem. E o facto de também não existirem homens já no curso foi porque o curso parou em março, porque, por exemplo, eu seria uma das pessoas que estaria a frequentar a formação em costura, porque gosto, que é um tema que eu gosto também. E havia mais professores também da escola que também já tinham pedido para entrar e havia já outros maridos destas senhoras que também tinham demonstrado algum interesse. Portanto, todo o caminho estava a ser feito e todo o caminho estava a ser bem feito. Agora, o que não foi possível de acontecer, porque tivemos que parar todo o programa e tivemos que divergir um bocado do orçamento para a ajuda em emergência, a ajuda alimentar. A pandemia forçou-vos a interromper a intervenção, mas vocês não canalizaram a verba que tinham da ajuda para o desenvolvimento para esta nova lógica de ajuda de emergência. Tiveram a angariar fundos para esta nova fase. Sim, mas houve uma parte que teve que, a ajuda que nós atribuímos até agora chega a cerca de 12 mil euros. E, portanto, nós tivemos que canalizar uma parte dos fundos do Programa de Desenvolvimento para a emergência alimentar. Outra parte foi angariada, mas tivemos que fazer aqui uma matemática orçamental para conseguir chegar a um máximo número de pessoas dentro do orçamento que nós tínhamos também. Portanto, tivemos que parar algumas atividades. São 38 por mês. 38 famílias. 38 famílias por mês, nós temos um total de, até agora, 264 beneficiários em 71 famílias. Portanto, em 71 unidades familiares. Olha, isto eram pessoas que estavam ativas, estavam a trabalhar, com trabalhos muito precários e que, com as medidas de confinamento que foram decretadas, perderam o trabalho no imediato. Portanto, eram muitas pessoas que trabalhavam em limpezas, restauração e hotelaria. Basicamente, muitas pessoas em hotelaria. E como teve que parar todo este mercado de trabalho, teve uma paragem abrupta, estas pessoas que tinham alguma parte financeira muito pouca guardada, ainda conseguiram subsistir durante o mês de abril. Depois, quando abril terminou, entrou realmente um grande problema de fome e de falta de dinheiro para a aquisição de alimentos, e então, nessa altura, foi na altura que nós iniciámos a nossa ação através do agrupamento de escolas também. E, portanto, são famílias que têm uma capacidade também grande de voltar a reinserir. Nós tivemos uma taxa de rotatividade na ordem dos 46%, o que implica que uma parte das famílias que saíram na primeira fase da ajuda já não voltaram a entrar. E entraram outras pessoas. Isto também dá um indicador interessante que estas pessoas são resilientes e que estas pessoas têm uma autoestima também boa e que estas pessoas conseguem procurar trabalho, conseguem inserir-se totalmente no mercado de trabalho. O que é muito bom porque também nos mostra que nós estamos a dar a ajuda ao público que tem a capacidade também de gerir esta ajuda que está a receber. Não é um grupo de pessoas que, entrando dentro do sistema, depois seria muito difícil sair dentro do sistema. Estas pessoas é de evitar que entrem dentro do sistema porque são pessoas muito autónomas. E são pessoas que têm de manter essa dignidade da sua autonomia, de conseguir procurar as suas soluções. Estava a dizer que há pessoas que já saíram e voltaram a entrar também. Exatamente. Há histórias um pouco difíceis de contar e um pouco difíceis de ouvir, mas pessoas que conseguiram encontrar emprego no final de maio, portanto, depois do período do primeiro desconfinamento, do primeiro e único desconfinamento até agora, e depois com a decretar o estado de calamidade na zona de Camarate, perderam o emprego no imediato, porque estavam na primeira fase de integração dentro do novo trabalho, e com a calamidade as empresas, muitas das empresas lá fecharam, pequenas empresas, mas que tiveram que fechar e perderam o emprego no imediato e tiveram que voltar a receber ajuda novamente. Situações um pouco dramáticas também, porque temos muitas famílias que têm
filhos com dependências e que tudo isto depois torna uma bola de neve na procura das melhores soluções. Mas sim, integraram novamente e estamos à procura. Nós também o que fazemos é quando acolhemos estas pessoas num contexto também de apoio e suporte, ou seja, temos psicólogos e temos assistentes sociais que vão recebendo as necessidades que estas pessoas vão tendo. A escola, o agrupamento de escolas tem sido genial, tem sido muito, muito disponível em ajudar as pessoas, exemplar do que eu tenho acompanhado outras escolas até agora, têm sido exemplares, na preocupação social com a comunidade. Também como é que fizeram com estes, porque vocês estavam a trabalhar com alunos carenciados, suponho que nem todos teriam, por exemplo, computadores ou outras ferramentas que lhes permitissem ter aulas e fazer todos os deveres escolares durante o período em que estiveram a ter aulas à distância. Vocês também ajudaram de alguma forma esses miúdos a manterem o contacto com a escola? Nós mantivemos também dentro do protocolo que nós temos com a escola, nós temos integrado lá um educador social, um animador social, peço desculpa. E esse animador manteve-se a trabalhar e manteve-se na escola. E o que ele fazia era, aos alunos que não tinham a possibilidade de manter o contacto com a escola através dos meios digitais, o que ele fazia era todos os dias ia levar e ia recolher os trabalhos da escola às casas dos alunos. E, portanto, acompanhou em média cerca de 120 crianças por semana, a levar e a recolher os trabalhos da escola e a atender aos problemas que ia encontrando também. Portanto, muitos dos casos também nos foram chegando através do Mário, que era a pessoa que estava nesta função. E, portanto, essa ajuda e esse trabalho foi fundamental para manter a ligação entre a escola e a comunidade escolar que não tinha a possibilidade de contacto com a escola. Entretanto, temos um número apurado de cerca de 420 crianças que não têm meios para comunicar com a escola de forma regular. E, portanto, aí há uma grande falha ainda que se mantém ali naquela realidade, que estamos a trabalhar em projetos para o futuro poder vir a colmatar essa necessidade de ter um contacto efetivo com a escola e de ter os meios também adequados para que estas crianças não fiquem excluídas do ensino escolar e excluídas digitalmente, porque hoje em dia é realmente um problema que está em cima da mesa. O Ministério já disse que provavelmente o próximo ano será parcialmente presencial, parcialmente à distância. Isso pode-se colocar, é um problema que se pode colocar no próximo ano letivo. É um problema que nós estamos a colocar de uma forma muito séria e para o qual nos estamos a preparar. E queremos que estas crianças tenham uma resposta o mais breve possível nos meios e na atenção para que estejam integrados dentro da dinâmica escolar. Porque senão vamos ter ali muitas crianças que vão estar fora do contexto escolar, e estar fora do contexto escolar é estar fora de uma integração social. Não é? E isso ali é um grande problema e vai ser um grande problema no futuro. Sofia Buller, o seu contexto de trabalho é completamente diferente do Mário Rui. É um bocadinho mais complicado ainda. Poderia explicar-nos, assim, muito sucintadamente, o que é que se passa em Cabo Delgado neste momento? Qual é o contexto? Sim. Ok. Em Cabo Delgado realmente temos uma situação muito complexa, de várias crises. Estamos a falar de uma crise complexa. Cabo Delgado, sim ou sim, é uma das áreas menos desenvolvidas de Moçambique, e isso se nota em acesso à água, acesso à saúde, também na situação alimentária. Há muitos problemas. E depois chegou o ciclone Kenneth, em abril do ano passado, e afetou muito forte aqui, porque chegou com inundações, com cheias que duraram muitos dias. E muitas famílias perderam tudo, vivendas, suas coletas, todos os meios de subsistência e também o acesso à água, ainda pior. Repetiram-se algumas cheias em dezembro do mesmo ano. Depois temos uma situação que se está a desenvolver ou a agravar cada vez mais, sobre o conflito que está a acontecer no norte de Cabo Delgado. A situação é aquela que aqui foram descobertas reservas de gás muito grandes, e os efeitos foram
quase no mesmo ano, um ano depois começaram ataques. Primeiro não foi muito claro quem são os grupos que estão a combater esses ataques. Sempre aldeias foram muito pontuais. E até agora já estamos numa situação onde se estão a repetir muito, onde o Estado Islâmico está a reclamar alguns destes ataques e que estão tomadas cidades durante dias por esses grupos armados. E como consequência há uns 200.000 pessoas internamente deslocadas aqui em Cabo Delgado. E agora, acima de tudo isso, está a chegar a situação do Covid, que agrava tudo ainda mais. Já temos problemas de falta de água potável, com cólera, malária, diarreia, fome, Sim. e agora chega a Covid. Sim. E Sem realmente condições de fazer distanciamento social, não é? Estamos a falar de famílias que às vezes acolhem 1, 2, 3 famílias em casas muito, muito pequenas, não é? Sim, é muito difícil. Depende, há a situação na cidade e a situação mais no campo. No campo é impossível, porque as pessoas também dependem do dinheiro que estão a ganhar no dia. Então, esse é um problema muito grave e, sobretudo, para as famílias deslocadas e as famílias acolhedoras, porque quase todas essas 200.000 pessoas deslocadas estão com famílias acolhedoras. E aí, como eu estava a dizer, né, temos famílias acolhedoras com 3, 4 famílias em uma casa. Então, o distanciamento social é impossível. É a mensagem do governo e já se está a notar que as pessoas estão cada vez mais sensíveis, mas é muito difícil. E o acesso à água também é muito Sim. complicado, para lavar as Sim. mãos e manter a higiene. Sim, exato. O acesso à água geralmente e à saúde também é um problema muito grave. Depende também da área, mas aqui temos uma grande parte na costa e muitas vezes quando está tentar fazer um furo está a chegar água salubre. Então, acesso à água é um problema muito grave e lavagem de mãos parece uma medida muito simples, mas para as pessoas que não têm acesso à água é impossível. Então, daí vai muito o trabalho de sensibilização, o trabalho de todas as organizações também é criar condições para seguir as medidas de prevenção, que nem essas condições estão a existir. É muito difícil, assim. O vosso trabalho no terreno continua ou foi suspenso de alguma forma ou afetado de alguma forma com a chegada da pandemia de Covid-19? Pois, estamos a seguir as medidas o mais possível, mas o trabalho chegou com Covid. Realmente foi no mesmo tempo que aqui em Metus, que é o distrito onde nós trabalhamos há muitos anos e onde temos nosso compromisso de trabalho. Aí chegaram muitas pessoas deslocadas, agora 25.000, e no mesmo tempo também entraram os primeiros casos de Covid. Então, para nós, o trabalho começou nesse momento, realmente. E seguimos com nossas viagens ao terreno, porque é impossível não fazer isso. Temos que criar condições de prevenção, mas temos que seguir medidas muito estritas, né? Como vocês têm material de proteção suficiente? Sim, houve problemas de suministro em todo o país. Isso foi muito difícil, mas ainda assim estamos a procurar as alternativas, né? Estamos a trabalhar muito com máscaras artesanais, por exemplo. Também temos um pequeno projeto agora com pessoas deslocadas que estão a fazer máscaras artesanais. E temos que procurar, não, as possibilidades, mas sim. Agora está a melhorar o suministro, porque já são vários meses nessa crise, mas ainda assim é problemático, sim. E quais são as expectativas que as pessoas têm de poderem recuperar uma certa normalidade ou voltar a casa? Ou ninguém fala sequer sobre isso, porque os ataques continuam, não é? Qual é o
Sim, para mim isso vai muito ligado ao tema da dignidade, porque realmente as pessoas estão em uma situação temporária. A maioria deles quer voltar para casa, mas não há condições. Em alguns casos foram ataques pontuais, então as pessoas voltam, mas também temos algumas vilas que foram atacadas várias vezes. Então, nesse momento estamos involucrados em um processo de procura de um espaço alternativo de acomodação para umas 10.000 pessoas que agora estão alocadas em escolas. E aí, nosso ponto de entrar na temática de dignidade é que realmente estamos tentar perceber que são as perspectivas dessas pessoas e que são os seus desejos também. Porque é muito fácil numa situação de tanta escassez, de falta de acesso a todas as necessidades básicas e serviços básicos, de falar de números, não? É muito fácil de dizer, temos aqui 3.000 pessoas que não têm acesso a abrigo, então vamos construir abrigo. Tá? Mas realmente temos que perceber bem que são as necessidades dessas pessoas, que também são seus desejos, que significa o conceito de abrigo para essas pessoas. Estamos a procurar um abrigo para largo prazo ou eles vão voltar? Não sabemos se podem voltar, mas que realmente é a voz dessas pessoas, que são os desejos deles. Então, esse é um trabalho grande que estamos a tentar fazer agora, de involucração. Inquérito, uma espécie de inquérito que estão a fazer, ou entrevistas, como é que estão a escutar essa população? Sim, há várias maneiras de fazer isso. Podemos fazer grupos focais, de falar com as comunidades, também simplesmente pela presença, porque falando com as pessoas sempre estão a sair as necessidades, os desejos deles. Mas também se pode trabalhar com pontos focais na comunidade. Uma pessoa, por exemplo, que está a olhar para todos os temas de gênero, para todos os problemas de proteção, da mesma comunidade que nos informa sobre a informação que estão a coletar da comunidade. Há várias maneiras e aí não somos nós os únicos, estamos a trabalhar com muitos parceiros em isso, porque é muito importante realmente perceber que Mas o que é que as pessoas dizem? Que tipo de informação é que vos está a chegar? Isso, realmente são questionários muito grandes. Vai de temas técnicos, né? Não sei, tem suficiente acesso a letrinas, a casas de banho, mas também são temáticas como que são as condições mínimas que vocês precisam para poder voltar a casa. Então, realmente muito amplo. Mas isso a realidade é muito complexa. E é nossa tarefa nesses momentos de perceber que são as opiniões das pessoas, porque eles perderam sua voz, eles perderam sua estrutura da comunidade, já não têm suas redes sociais de apoio, estão em uma situação muito fraca, realmente. Mas ainda assim tem seu voto, tem sua voz, e para nossa responsabilidade aí é escutar isso e amplificar essa voz. Mas isso depois vai ser usado para... Uma coisa é ouvir, e isso é um processo, não é? Mas a outra é concretizar. Vocês vão usar o resultado dessa audição para angariar mais fundos, para respeitar, conseguir ir ao encontro das expectativas das pessoas? Ou vão apresentar isso em algum sítio? O que é que vão fazer com o que estão a ouvir? Sim, isso é uma tarefa transversal em tudo o que estamos a fazer. Na parte de planejamento de nossos projetos, também é informação que se transmite aos doadores, é informação que utilizamos para abogar com o governo. Realmente é utilizar a voz das pessoas em todos os âmbitos, mas para nós, na parte concreta, direta, para percebermos como desenhamos nossos projetos, como podemos apoiar melhor a essas pessoas em nossas intervenções concretas. Uhum.
Obrigada. Ia passar agora então aqui ao Pedro. Krupensky, não é assim tão difícil. Não. Quando se fala em respeitar, estávamos aqui, em respeitar a dignidade no contexto das respostas de emergência, temos de falar, isto que estava agora aqui a levantar com a Sofia, em angariação de fundos, não é? Candidaturas para obter verbas para isto e para aquilo, campanhas, e esse processo está diretamente relacionado também com o outro que é o da empatia. Não? Suponho que só se consegue tocar as pessoas o suficiente para elas fazerem doações se elas sentirem algum grau de empatia. Como é que se cria essa empatia? Não há dúvida que sim. O bom fundraiser, o bom angariador de fundos é aquele que consegue criar a empatia que tem com o destinatário da sua própria ajuda. Ou seja, enfim, já todos falaram nisso, mas na verdade, e disse o António no início, que na verdade aquele que tem empatia pelo destinatário da sua ajuda é aquele que sente o que o destinatário sente. E na verdade o angariador de fundos o que tem que fazer é levar o potencial doador a sentir aquilo que o destinatário do seu donativo sente. E só essa empatia é que na verdade vai dar valor ao dinheiro que ele está a despender. Mas infelizmente nem sempre acontece isso, e não acontece porque as pessoas reagem de forma um bocadinho arquétipa. Ou seja, recitando a história do escoteiro de há bocado que o António nos recordou, o escoteiro olha para o arquétipo da velhota e acha que a velhota efetivamente precisa de atravessar a rua quando na verdade não precisava. E muitas vezes nós estereotipamos determinado tipo de situações e determinado tipo de pessoas, geramos uma empatia que é ficcional e transmitimos essa empatia àqueles que são, enfim, potenciais doadores ou potenciais apoiantes. Enfim, a cooperação está carregada de exemplos desses. Isso é terror interventivo? Diga? Isso é terror interventivo? Terror também não seria assim tão radical, porque na verdade acaba por conseguir ajudar a chegar às pessoas e fazer com que recursos cheguem às pessoas, mas se calhar não chegam os recursos adequados nem da melhor maneira às pessoas, nem a elas, porque não foi feito todo este percurso de empatia, não tiram o melhor proveito daquilo que lhes é entregue. Deixe-me só recordar uma história que passou-se há uns anos com uma ONG francesa, cujo nome não citarei por uma questão de respeito, mas que uma ONG cheia de recursos, então foi ali para o Saara Ocidental, por causa das suas ligações históricas com o Marrocos, e foi fazer um levantamento de necessidades, isto exatamente que temos estado aqui a dizer que se deve fazer, e deve ser bem feito, neste caso não foi. Então foram lá dois técnicos e, enfim, tiveram a conviver com aquela população durante algum tempo, população que vive no deserto, e observaram que havia um grupo de mulheres que diariamente saíam à Torreira do Sol, atravessando as areias do deserto, para ir a um pequeno oásis que havia ali perto, onde havia um poço do qual extraíam água e voltavam com as vasilhas na cabeça. E estes dois senhores franceses ficaram indignados, pensaram, coitadas, estas mulheres, ainda por cima só são as mulheres, nem são os homens, vão ali com as vasilhas na cabeça, à Torreira do Sol, voltam carregadas e tal, temos que arranjar uma solução para isto. Voltaram para a França, arranjaram parceiros de várias universidades, criaram projetos de engenharia e tal, e montaram uma coisa magnífica que era um sistema, enfim, que recorria ao recurso óbvio do deserto, que é o sol, que fazia bombear a água desse poço para um sistema de canalização que montaram até à dita aldeia onde estavam as pessoas. Lá fora gastaram provavelmente milhares de euros, envolvendo outros doadores e tal, e inauguraram aquilo provavelmente com pompa e circunstância, e pronto, e deixaram aquilo a correr, e passados uns meses voltaram lá e viram que aquilo estava avariado por falta de utilização, e então aí finalmente preocuparam-se em perceber porquê. Então andaram a auscultar as pessoas e verdadeiramente a auscultá-las e verdadeiramente pôr-se no seu lugar para sentir o que elas sentiam, e houve uma mulher que ganhou coragem e disse, olha, nós não usamos isto porque na verdade nós queremos ir ao poço todos os dias porque é a única ocasião que temos de estar todas juntas e longe dos nossos maridos.
É curioso, de facto, as intenções dos senhores franceses e da ONG eram as melhores, sentiram-se completamente empáticos com aquilo que achavam ser o sofrimento daquelas mulheres, mas não se deram ao trabalho de verificar se assim era ou não, e portanto geraram aqui um monumental equívoco. É exemplificativo do que pode ser não ouvir, agir sem perguntar, né? Chegar lá, e isto leva-nos outra vez ao António Alvim, que é a tal superioridade. O paternalismo, não é? O talismo no paternal ou no maternal que estraga um bocadinho a coisa. Assim. E às tantas nem é só o paternalismo, é o excesso de emoção, se é que a emoção é excessiva, mas uma reação. O António dizia precisamente ao princípio que devíamos narcisar aqueles com quem trabalhamos, portanto, na verdade, transferir-lhes valor, mas nós também devemos recolher esse valor primeiro e depois, e isso faz, o António explicará melhor do que eu, não se faz racionalmente, faz precisamente numa relação que é aí que gera a empatia. E depois, é preciso pensar sobre isto, de racionalizar sobre isto. E outro exemplo que me permite contar foi, por exemplo, a reação que em Portugal foi sem precedentes ao tsunami do Sudeste Asiático que ocorreu no Natal de 2004. Que suscitou aqui as mais diversas reações, uma coisa de solidariedade verdadeiramente extraordinária. Mas depois, se formos a ver se isso foi eficaz no sentido de que teve impacto nas populações para as quais se canalizou a ajuda, e a resposta é inequivocamente não, e isso está cientificizado. E eu lembro-me, por exemplo, eu estava nessa altura, era diretor executivo da plataforma das ONGs, por acaso estava de férias porque era Natal, mas voltei para o trabalho, porque a plataforma tem um pouco este trabalho de coordenar as suas associadas, as que trabalhavam em emergência e queriam intervir na altura, e servir um bocadinho de pivô com outras entidades, nomeadamente as públicas, que também intervieram. E eu voltei, os telefonemas choviam, e eu lembro-me até um telefonema de uma senhora viúva de um industrial do norte, que fabricava, entre outras coisas, luvas de lã. E a senhora queria oferecer um contentor com 1500 pares de luvas de lã para enviar especificamente para o Sri Lanka. Ora bem, eu tentei explicar à senhora que a geografia do local é subtropical e, portanto, nem no apogeu do desenvolvimento precisariam de luvas de lã, mas a senhora insistia, não, mas eu estou a dar, eu quero dar, não posso mandar para lá, mas vocês mandem e tal. E pronto, enfim, a dificuldade em contrariar o caráter genuíno deste gesto, porque é gesto, mas é um gesto irrefletivo. A senhora nem pensou se as pessoas efetivamente precisavam daquilo ou não. O objetivo dela era dar, ponto final. Portanto, o narcisismo não foi transferido, ficou nela. Mas não se pode transferir isso para outro lado, sei lá, canalizar isso para pessoas que precisem noutra parte. Está bem, demos uma solução a isso, mas na verdade a senhora era quase intransigente. É especificamente para o Sri Lanka. E pronto, isto, depois, o próprio governo português na altura mandou não sei quantos contentores de água mineral e de arroz para a Indonésia, que tem 1500 ilhas, a única afetada era a Banda Aceh, portanto sobravam 1400 e não sei quantas que não estavam afetadas, e enviaram para lá arroz e água mineral, quando a Indonésia é um dos principais produtores de arroz e de água mineral. Portanto, gastou-se fortunas em fratar aviões para mandar isto para lá, quando na verdade se calhar teria sido mais inteligente mandar dinheiro que favorecesse simultaneamente a economia local e era mais rápido a chegar às populações, se é que as populações precisavam de arroz e de água mineral, que eu tenho as minhas sérias dúvidas. Isso leva-nos ao que o Mário estava a falar há bocado, que é usar cartões para as pessoas poderem comprar as suas coisas e não distribuir alimentos. É uma coisa que vai muito devagar na ajuda internacional, não é? Este recurso aos cartões em vez de... Na ajuda em ação... Desculpa, não, digo, nos campos de refugiados já vi isto ser testado em vários sítios, mas ainda há muita distribuição alimentar direta. No último campo de refugiados em que estive foi na República Democrática dos Camarões, com refugiados da República Centro-Africana, e
em pouquíssimos sítios havia distribuição de verba até era por telefone, podiam gastar uma verba nas mercearias locais, quase tudo obrigava a filas enormes para ir buscar os alimentos que vinham de outras partes, gastando-se esse transporte e não se promovendo a economia local. Há aqui também um debate a fazer dentro das organizações que trabalham na ajuda ao desenvolvimento. Sem dúvida, é um trabalho profundíssimo de sensibilização e de consciencialização, mas muitas vezes os processos, e estamos a falar no contexto de emergência, não permitem que se encontrem as melhores soluções. É claro que a boa prática da auscultação, e toda a gente falou nisso, todos os três intervenientes que me antecederam falaram nisso com profundidade, este processo da auscultação, de ouvir o outro, de nos pôr no lugar no outro, é um processo relativamente lento, é um processo de cuidado, e que muitas vezes não se compagina com uma situação de emergência em que às vezes o contacto nem sequer é possível, quanto mais uma auscultação longa. Mas é de facto, eu tive esta lição e deixe-me só recordar isto, porque é uma coisa que efetivamente me marcou. Há 20 anos em Moçambique, fui para lá cheio de intenções e boas e tal, e numa das primeiras semanas apareceu-me lá em casa um rapaz que apareceu lá em casa e a minha primeira reação foi: o que é que ele quer? Em que medida é que eu lhe posso ser útil? E a resposta dele foi um verbo que eu aprendi, que vou citando desde então, que é o verbo só estar. Que é uma coisa, os que estão em Moçambique sabem, os que tiveram, os 3 oradores que conhecem Moçambique sabem o que é esta coisa do só estar. Ele na verdade só queria estar ali, não queria nada de mim, nada de material, nada, queria só estar. Isto para mim foi uma lição magnífica de vida, porque percebeu que antes de eu partir para conclusões e para planificações e para identificação de problemas e de soluções para os problemas, tenho que ouvir, tenho que sentir, tenho que estar com o outro. E as conclusões que eu tiro podem não ser sequer aquelas que eu imaginaria, não é? Há bocado o Mário também estava a dizer que auscultaram, avançaram para um determinado tipo de curso e depois perceberam que afinal não era esse, eram outros e foram por esses que se calhar não esperavam que fossem. Portanto, isto já é um processo de empatia. A pessoa, para sentir o outro, tem que dar espaço ao outro e de alguma forma apropriar-se do outro e deixar que o outro se aproprie de nós. António, eu queria dizer alguma coisa. Sim, queria dizer que é exatamente essa a questão desta função maternal, não é? Que desempenhada por ambos os géneros, obviamente, mas que é uma função de acolhimento. Não é? Esse olhar narcisante, primeiro que tudo, acolhe, ouve o outro. Não é? O modelo é exatamente este também, que olha para o bebé que chora e não está ela a determinar o horário da comida ou da mamada do bebé, não é? Espera que pode seguir também lá está o arquétipo, o pediatra diz, mas pode também tentar seguir o bebé, estar disponível para seguir o bebé. Mas a propósito ainda da questão do respeito e da dignidade, não é? Há também aqui também uma história curiosa. Quando estive em Moçambique, uma das coisas que fizemos do levantamento de necessidades, ou que lá alguém do campo onde estivemos nos dizia: metam também arame. E nós que íamos fazer umas casas de argila não percebíamos porque é que era preciso o arame, porque é que insistia tanto. Mas então depois percebemos que além das casas eles queriam arame para fazer antenas, não é? Porque queriam ter umas antenas nas casas, não é? Porque antenas de televisão, porque isso lhes dava um sentimento de bem-estar, não é? Dava-lhes um sentimento de dignidade, de pertença a uma comunidade, não é? E no fundo é isso que dignidade quer dizer, que se pertença, que se representa, não é? Lá está, quem ajuda representa o grupo humano que acolhe, essa função de cuidador, e portanto que deve estar atento ao choro do bebé e não determinar o que é que o bebé precisa. Lembro, por exemplo, aqui aquela situação de quando estamos a ver os nossos filhos brincar, eles estão a brincar, estão aquecidos, nós estamos sentadinhos à espera, ficamos com frio, e depois chamamos os meninos que estão cheios de calor de estar a brincar, porque nós temos frio para eles vestirem o casaco. Não é? Bom, isso aí não é dar dignidade ao menino, não é? E não é sermos dignos cuidadores.
Portanto, temos que os ouvir, claro. E podemos passar a usar a palavra parental em vez de maternal. Sim, se quiser, quer dizer, isso é um preciosismo, mas o maternal tem mais esta função de acolher, e se quiser a função parental ou paternal tem a ver muito com aquela ideia de pegar a criança e levantá-la, não é? Um bocadinho também como no Rei Leão. São arquétipos, mas a verdade é que mundialmente os homens têm mais tendência a pegar no bebê e levantar ao ar do que as mulheres, e as mulheres têm mais tendência logo a pegar ao colo do que os homens. Tem a ver com o que tem, enfim, as mulheres também levantam ao ar. Humanos premente, não é? O direito, quando se fala em parentalidade, fala-se do direito dos homens a assumirem claro que sim. o seu papel na totalidade. Eu que sou psicanalista... Uma coisa que cai só sobre as mulheres. Claro, e eu que sou psicanalista, o homem de voz grossa e tudo, mas sou muito maternal no meu trabalho. Portanto... O Mário, queria dizer também, queria acrescentar alguma coisa... Não, eu queria só dizer, eu nunca tive em Moçambique, mas gostava muito de lá ir, e ainda de lá ir, de certeza, mas queria partilhar só também aqui uma pequena história que nós tivemos aqui em Camarate também, uma discussão que houve no início era que como este formato não é um formato muito utilizado, o que nós discutimos muito no início era, então, estas pessoas têm muito de uma forma preconceituosa, nós pensávamos que estas pessoas, eu achei sempre que estas pessoas iriam ser responsáveis, mas falou-se muito, estas pessoas vão gastar este dinheiro todo ou comprar, sei lá, vinho, ou comprar brinquedos, ou comprar... E esta discussão também durou pouco tempo, porque rapidamente nós temos, não, estas pessoas estão a passar uma necessidade tão grande que elas vão fazer as escolhas certas. E depois da atribuição do primeiro cartão, vieram contar uma história de uma senhora, assim um pouco a medo, vieram-me dizer, olha, houve ali uma despesa assim um bocado diferente. Eu estava, mas o que é que foi? Olha, houve uma senhora que comprou uma varinha mágica. Mas não tinha varinha mágica em casa. Não, nunca teve. Ela nunca teve varinha mágica. Então ela, para fazer a sopa aos miúdos, por exemplo, a batata e não sei o que, tinha que fazer tudo com o garfo e tinha que bater os legumes todos para fazer puré. E eu disse, então, mas isso... Mas há algum problema com isso? Está variada? Não, era só porque não era alimento. Eu disse, não, mas ela vai transformar o alimento. Ela está contente, sim, ela está contente e os miúdos estão contentíssimos porque ela agora até pode fazer bolos. Pronto, e portanto ela majorou aquilo de tal maneira, aquilo foi uma riqueza de tal maneira lá para casa, que ainda hoje ela já não está a receber a ajuda, porque precisa só naquela fase, mas ainda hoje pode estar a fazer bolos em casa e a fazer sopa e a fazer a alimentação como ela sempre quis, mas para além disso também como aquela casa também passou a viver de uma forma com menos conflito, de certeza, porque ela passou a fazer as coisas mais ao gosto das crianças na sua função lá está, maternal também, começou a fazer as coisas mais ao gosto das crianças. Portanto, esta pequena ajuda que nós demos, que imagino foi só um mês, foi cerca de 120 euros, teve um impacto enorme na convivência da vida daquela casa e certamente trouxe uma qualidade à relação daquelas pessoas também dentro da casa. E, portanto, às vezes pensamos que estas pessoas não fazem a opção mais correta, mas a opção que eles fazem realmente é perante as suas necessidades. E eu achei maravilhoso, eu só disse, olha, agora se calhar podem passar a ideia para essa senhora que ela se calhar, se não está a trabalhar, pode vender bolos, porque os bolos são bons. São ótimos, são deliciosos, ela já vem cá trazer um e tudo. Então aproveita e digam a ela que pode vender os bolos e pode começar a fazer se calhar um negócio com isso. Pronto, espero que não esteja ninguém da ASAI aqui no grupo, mas a ideia é esta também. Houve uma senhora, por exemplo, apareceu numa despesa, apareceu também uma despesa de vinho. Pronto, e também se avaliou, eu pergunto, mas essa pessoa tem algum problema de alcoolismo? Sim, tem. Ok. Então sinaliza-se imediatamente ao centro de saúde para consulta e acompanhamento. E foi sinalizado e, curiosamente, nunca ninguém o tinha feito. E então esta pessoa aceitou logo, isto foi um processo muito bem acompanhado por toda a equipa da escola, que esta pessoa está a frequentar o tratamento e está a ter um impacto também muito positivo na sua vida. Portanto, às vezes aparecem-nos estas oportunidades e as pessoas realmente reagem de uma forma muito, muito positiva. Estas histórias foram... Eu gostei muito na altura quando contaram, porque o impacto indireto que nós temos tem sido muito mais positivo do que aquele que nós imaginaríamos, porque acreditamos realmente naquilo que as pessoas são
e não vimos só aquilo que as pessoas estavam a precisar no imediato. E então as pessoas conseguiram ir muito mais além do que aquilo que eu estava à espera até numa fase inicial. Eu não vou estender mais, que eu estou a roubar, eu acho que estou a roubar tempo ao Pedro, não? Por causa da pandemia, precisamente por causa das dificuldades todas, houve várias organizações que optaram por cartões em vez de cabazes alimentares. Vi isso em várias partes do país, portanto também pode ter servido de alguma forma de teste e pode ter ajudado as organizações a verem outras alternativas. Pedro, será que podia desligar o seu gravador? Está a fazer muito ruído, desculpa. Peço desculpa. De feito, Ana Cristina, isso é uma nova maneira realmente que esta está a utilizar muitas vezes também em contextos humanitários, não? O trabalho com cartão de crédito, de alguma maneira, nós falamos de vouchers. E realmente já tem vários testes sobre isso. E em 98% as pessoas estão a utilizar o dinheiro realmente para as necessidades básicas e até para poupar. Então, realmente se estamos a falar de dar a voz às pessoas que perderam sua voz e dar a dignidade que vai muito ligada a tomar suas decisões sobre sua vida, eu acho que isso é uma das maneiras que são muito efetivas e que se estão a utilizar cada vez mais. Realmente é uma maneira muito boa. Mas não dá para todos os contextos também, não, né? Isso significa que precisamos ter um mercado. Se temos uma emergência, tipo um tsunami ou um ciclone, etc., que interrompe com os mercados, então também não funciona. Então, tem de haver um mercado, tem de haver mercearias, tem de haver quem venda, sítios onde se possa comprar. Eu queria aproveitar para introduzir aqui algumas questões que foram levantadas por pessoas que estão a assistir a esta conversa. Há aqui um participante anónimo que pergunta como atuar, por exemplo, no caso da mutilação genital feminina, no qual o indivíduo associa a sua dignidade dentro da comunidade ao estado físico dos membros do sexo feminino da sua família, interferindo assim com a liberdade destes. Basicamente está a perguntar como é que se garante a dignidade combatendo a mutilação genital feminina. Alguém quer responder especificamente a isto? Algum de vocês? Eu posso responder, porque em dois contextos trabalhei essa problemática, quer na Amnistia Internacional, quer na plataforma, porque uma das ONGs interviu nisso. Enfim, isto daria lugar para um outro webinar, porque é um tema complexíssimo, mas mesmo complexo, com variedíssimas variáveis que contribuem para a situação atual, que está, apesar de tudo, globalmente a melhorar. Mas aqui, mais uma vez, é fundamental, e não há uma receita geral, é fundamental a pessoa integrar-se na comunidade onde isto acontece. Precisamente para perceber as várias variáveis que contribuem para isto e procurar ir à raiz dos problemas e cortá-lo por aí, cortá-lo, contribuir para que assim seja. Não adianta fazer como se fez, criminalizar a mutilação genital feminina, porque continua a acontecer clandestinamente, e não adianta fazer como fez esta ONG que estou a referir, que teve um trabalho brilhante na Guiné-Bissau, que teve um trabalho preparatório enorme, que envolveu as fanatecas, que são as mulheres que procedem à excisão propriamente dita, envolveu a comunidade muçulmana, incluindo os irmãos líderes das comunidades, envolveu toda a gente e conseguiram a prazo sensibilizar de facto as pessoas para quando isso seria atentatório dos direitos das raparigas, das meninas e das mulheres a quem isso era feito. E depois, fazendo uma lei que proíbe a mutilação genital, porque... Sim, isto foi antes da lei, isto foi já há 15 anos. E entretanto, a coisa acabou por correr mal, embora o projeto na altura tenha corrido bem, até culminou numa cerimónia solene de entrega das ferramentas que as fanatecas utilizaram para isto. E depois, passado
relativamente pouco tempo, estou a falar de meses, voltou um pouco a acontecer. E porquê? Porque, na verdade, as fanatecas têm aquilo como sua forma de sustentação e têm prestígio social por terem, de facto, essa função. E, portanto, o que esta ONG não fez foi cautelar precisamente esse lado, ou seja, deviam ter criado condições para que elas tivessem atividades lucrativas alternativas e que lhes dessem o prestígio social, pelo menos equivalente àquilo que elas tinham enquanto fanatecas. Passados uns meses viram, bem, eu não estou a ganhar o dinheiro que ganhava e não sou socialmente reconhecido como era, então deixa cá ver, se não devo voltar ao mesmo, e voltou. Foi uma questão de tempo até voltar. Portanto, enfim, é um caso, não será isto receita para todos, mas de facto é um bom exemplo que tem que se ter em conta, porque às vezes não são questões culturais, não são questões religiosas, não são nada, é simplesmente o ego, o narcisismo, o prestígio social que se tem, a aceitação que se tem na comunidade ou não tem, que leva a cometer estas asneiras. Portanto, cabe-nos a nós substituir empaticamente esses afagares de ego que encontram neste tipo de atividades. No caso da mutilação à genital, estamos a falar de uma prática ancestral. É um bocado como quando falamos de violência doméstica em países como em todo o mundo. São práticas tão enraizadas que uma medida só não resolve. Não é? A mentalidade não se altera de um momento para o outro. Portanto, isso exige... E é preciso atender a um aspecto importante, que é o valor simbólico que essa prática tem. E que não há este lado, de facto, das senhoras que fazem a excisão, que precisam de ter, é um bocadinho como os agricultores de cocaína na América do Sul, precisam ter um meio de subsistência e precisam manter os seus status, mas também ter em conta que estes instrumentos culturais têm um valor simbólico importante e, portanto, há que trabalhar no sentido de arranjar um substituto, algo que o sublime, algo que o represente, não é? E lá está, e por aí também dar dignidade a essa tradição, dar dignidade às razões que levam a que essa tradição exista, não é? Só acabar com ela não vai servir, porque as pessoas precisam, por alguma razão que a nós nos é estranha... Uma forma de tirar o encanto a essa prática social é precisamente explicá-la, explicar as suas raízes. Eu ouvi isto do próprio Sheikh Munir a dizer que não é, de facto, embora muita gente entenda uma coisa que seja religiosa e islâmica e que está prescrita no Alcorão ou que foi alguma vez dita pelo profeta e pelos seus seguidores, nada disso. É uma prática muito ancestral, vem do anterior. Até porque é anterior ao Islão, não é? É muito anterior ao Islão, vem do Antigo Egito e era uma prática utilizada pura e simplesmente para tirar o prazer sexual às mulheres para garantir a fidelidade. Se elas não tinham, se eram mutiladas, não tinham qualquer prazer sexual, logo não iam ter a tentação de trair o marido. E é uma das grandes razões de mortalidade materno-infantil. Justamente, e portanto, sabendo isto, a verdadeira, tudo isto perde o encanto, não é? Se é que tem algumas, que podem achar que a mulher é mutilada é mais pura, é aceita pela comunidade porque precisamente é mais pura, mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com um puro ato bárbaro de contenção ou de expressão de ciúmes e de contenção de traições. Confesso que me choca bastante ouvir a palavra encanto associada à mutilação genital. Pois claro que sim, mas o que é facto é que em algumas sociedades... Na nossa cultura, noutras... A própria rapariga quer fazê-lo porque teme não ser aceito pela sociedade, não ser casável, não é, junto dos jovens casadoiros, porque não é mutilada, porque precisamente a mutilação é associada à pureza, à virgindade, a todos esses valores um bocadinho sublimados. Suponho que estamos aqui a falar de práticas, chamadas práticas nefastas, não é? Sim, esta é seguramente nefasta. Práticas tradicionais. Mas mesmo assim, quando ainda nos anos 98, mais ou menos, foi quando também se começou a falar sobre esta problemática, muito dentro das zonas
socialmente desfavorecidas, dentro dos bairros, onde haviam comunidades muito mais guineenses, havia muito esta prática até. Isto começou-se a falar e foi um trabalho também que entrou nos programas de desenvolvimento comunitário, em que era discutido em grupos de raparigas, com técnicos que estavam também a par do assunto, e através da educação e através da discussão do assunto, mudou-se esta prática em algumas das zonas, e hoje em dia, como o Pedro estava a dizer, já não está nem de perto nem de longe com a mesma intensidade que era há uns anos atrás. Não estamos a falar há cerca de 20 anos atrás, era uma prática que era muito escondida e era praticada foi criminalizada e foi criminalizada. Pronto. Mas aí eu, por acaso, eu estou de acordo com a criminalização, porque isto também, quer dizer, nós temos também que ter aqui uma barreira e temos que ter aqui uma normalização também de uma prática, porque há muitos anos esta máxima ficou-me na cabeça quando eu ouvi que em nome da tradição também se cometem os maiores crimes, não é? Claro que sim. Também estamos a falar há muitos anos atrás, e antes do Islão e tudo, também havia os eunucos. E, portanto, e essa prática não se manteve, pelo menos que eu tenha conhecimento, não é? E por isso há aqui um trabalho educativo a fazer, certamente, há aqui uma compreensão também pelo que é o contexto cultural do outro, não é? Não temos que forçar as coisas, mas não tem que haver, e nós temos programas, a Judeação tem programas a funcionar que combatem esta realidade e combatem com programas de educação no terreno, a informar e a falar sobre ela, porque é realmente a falar sobre as coisas que as pessoas se vão apercebendo do que está a acontecer e do que pode estar a ser nocivo até para o desenvolvimento daquela comunidade, não é? Porque lá está, em termos de saúde, é uma prática terrível para a saúde da mulher e leva à morte na maioria das vezes. Incompreensível. Pode não ser crime. Mas acho que é de facto importante ter-se noção de que o ser humano é também feito disso, é também feito de pulsões monstruosas e faz parte de nós, e temos que as ter em conta para poder transformá-las, para poder sublimá-las. Sim. Porque há não sei quantos anos atrás também andava cada bairro a lutar com o outro bairro, ou cada tribo a lutar com a outra tribo, e pronto, e hoje temos o futebol, escusamos de fazer isso. Não é? Mas é preciso sublimar a pulsão. A pulsão existe, quer a gente queira, quer não. Sim, e, portanto, trabalhar na cultura é importante para que a pulsão possa ser domada, mas ela não desaparece, temos-la todos. Sim. E se não cuidarmos disso... Queria dizer alguma coisa ainda sobre mutilação genital antes de lançar outra pergunta. Não diretamente sobre isso, mas sobre a mudança dos comportamentos, né? Realmente, não só nesse exemplo, que realmente acho que é um dos mais extremos e mais violentos que existem, mas isso está em todas as áreas. Por exemplo, aqui em Cabo Delgado, uma das temáticas que estamos a trabalhar muito em nossos programas de desenvolvimento são os direitos das crianças e, sobretudo, também em relação a casamentos prematuros, que é um problema muito grave aqui, e aí realmente o trabalho é perceber as razões da comunidade, perceber por que se estão a levar a cabo esse tipo de práticas, não? Que são as razões econômicas, que são as razões culturais, que são várias, e religiosas, e de todo tipo. E realmente a dificuldade é perceber, porque a mudança de comportamento temos que abordar em todos esses sectores, e é muito complicado, e conhecer bem as comunidades e perceber bem, escutar bem que são as razões para ter esse tipo de práticas é chave, é muito importante nesse trabalho. Aqui uma pessoa que entrou como gabinete de psicologia, que pergunta se há algum projeto em colaboração com o ensino superior para eventuais alunos carenciados. Bem, neste momento, eu posso responder. Sim, Mário. Neste momento, os únicos programas que temos a funcionar são os programas de desenvolvimento comunitário, muito centrados na zona de Camarate. Isto tem a ver só com a fase inicial da implementação do programa e da fundação cá em Portugal, e, portanto, nós não temos muito mais espaço para nos movermos e para implementar programas com outros públicos e até em outras regiões. Estamos a construir
todo o projeto para Portugal também um bocado muito direcionado na luta contra a pobreza e a exclusão social e o empoderamento feminino também. Obviamente que dentro destes eixos entra toda uma população, entra todos os grupos, não é? Seja ensino profissional, seja ensino primário, sejam associações juvenis, desde que estejam representados dentro da comunidade, está dentro do nosso público-alvo, não é? Desde que esteja numa situação de desfavorecimento, nós o que queremos é que as pessoas tenham o seu percurso de integração social o mais facilitado possível e que a pobreza não seja razão de exclusão. E, portanto, no ensino superior, não vejo porque seja no ensino superior, eu vejo que seja dentro de um contexto onde provavelmente possa existir uma residência de estudantes, onde existe um grupo com dificuldades de integração e num percurso de exclusão social, em que necessita alguma atividade, algum programa dirigido mais para facilitar esse mecanismo de integração e para que venham a estar inseridos e a participar na sociedade naturalmente como qualquer outro cidadão, não é? E outra pessoa, às vezes. Pedro, ocorre-lhe algum projeto de alguma organização associada da plataforma destinada a universitários? Não, assim, de repente não, mas há um diretório bastante bem construído no site da plataforma portuguesa das ONGs, por palavras-chave, e portanto é relativamente fácil de se encontrar se existir neste momento projetos relacionados com a academia. Agora resta saber com que academia, muitas vezes é coisa do terreno, não necessariamente coisa da partir daqui. Mas sim, sei que há projetos relacionados, não sei exemplificar agora nenhum, mas sei que há, e passou a haver muito no âmbito do Horizonte 2020, uma enorme aproximação entre ONGs e universidades para trabalhos conjuntos. Portanto, seguramente os há, agora não posso, não tenho presente nenhum exemplo, mas de facto o diretório da plataforma é bastante esclarecedor a esse nível. Queria lançar-vos só um último desafio, até porque já estamos bastante adiantados na hora, que é, depois desta crise de saúde pública, depois se calhar é uma palavra excessiva neste momento, porque ainda estamos a vivê-la, mas já vimos que esta crise de saúde pública está a gerar uma crise económica com um crescimento exponencial das taxas de desemprego e muitas famílias estão a ficar numa situação aflitiva. O que é que os decisores políticos não se deviam esquecer neste momento de resposta de emergência a esta população? Tomando aqui a iniciativa de dar a minha chega, o e depois fez-me lembrar o e depois do adeus, o depois de nós, o ficarmos sós. E o ficarmos sós é uma das coisas que vai acontecer muito. Vem aí, como dizia lá o Futre, não é? Vai vir charters de depressões e de angústia e, portanto, cuidar da saúde mental era essencial. E isso, a saúde mental é sempre o parente pobre da saúde, não é? Mas como prevenção mesmo até era essencial. Se vão fazer algo nesse sentido, pois não sei. Agora, a estratégia teria de incluir uma componente com a saúde mental. Sim, sim. Agora, claro que este tipo de projetos de proximidade são projetos que fazem o empowerment das pessoas, de cada pessoa concreta e da comunidade em si, e que promove autonomia e promove solidariedade e, portanto, quer dizer, a saúde mental não tem que ser só com psicólogos em gabinete, não é? Estas ONGs também dão saúde mental. Exatamente porque este tipo de ajuda feita assim, com respeito, com empatia, é uma ajuda que narcisa, não é? Que confirma o narcisismo do outro. Mário, alguma recomendação? Bem, eu não tenho assim um conhecimento tão grande para gerar uma recomendação que venha a trazer uma mudança significativa. Eu penso que aqui também, pegando ali na provocação do António, a propósito de uma música revolucionária quase, eu penso que aqui está muito nas mãos das comunidades também fazerem mais por elas e não esperar que o governo
ou seja, qual for o decisor político venha implementar ou decidir pelas comunidades. Nós já discutimos em camarada com os nossos parceiros também uma forma e uma ideia de começar a criar ali um grupo de suporte comunitário que venha a atuar em situações de emergência. Porque hoje em dia nós estamos a falar desta emergência alimentar e nós conseguimos agir em conjunto ali, não foi só a Ajuda e a Ação, foi a Ajuda e a Ação com os seus parceiros, com a escola, a Associação de Pais num papel muito determinado em ajudar, em estar presente também. E portanto nós queremos ter ali também um grupo que esteja preparado para situações futuras, conseguir ter mais parceiros e entre todos conseguir encontrar as melhores respostas para a comunidade, porque é a própria comunidade que deve tomar a responsabilidade, responder por si próprio, que é também o sentido da responsabilidade, e nas suas ações conseguir responder por si, com ações concretas dirigidas àquela comunidade e a comunidade depois vai se multiplicando, não é? Vão sendo vizinhos e as coisas se vão gerando assim, vão se multiplicando e sendo positivas respondem-se muito mais. Eu lembro-me muito bem, há uns anos atrás, quando eu trabalhava ali na zona da Alfama, faziam-se exercícios de simulação, de simulacros para terremotos, e acho que vão sendo discussões e vão sendo exercícios que se vão fazendo com alguma rotina, porque Lisboa está numa zona que pode acontecer um acidente, pode acontecer uma catástrofe. Obviamente não quero pôr aqui o termo e alarmar toda a gente, não é isso, é apenas a pretexto de exemplo e de comparativo, que eu penso que as comunidades também têm que começar a pensar em como agir em situações de emergência, como se acontecesse um terremoto. Isto é um terremoto social, está-se a criar uma bola de neve, uma problemática social também, a par da saúde mental que o António já falou, mas eu penso que aqui está muito nas mãos da comunidade ir testando e ir alimentando a comunidade naquilo que a comunidade precisa de positivo também. Precisa de mais autoestima, precisa de mais apoio, precisa de que as pessoas que têm iniciativa precisam de ser alimentadas nessa iniciativa, de acreditarem que podem fazer diferente e melhor em prol dos outros também. Houve várias iniciativas muito curiosas durante o estado de emergência e o estado de calamidade, por exemplo, entre trabalhadoras do sexo, houve um movimento de trabalhadoras do sexo que teve a angariar fundos e a ajudar pessoas que ficaram sem nenhum tipo de rendimento porque não podiam trabalhar. Também a marcha LGBT de Lisboa, que não pôde sair à rua este ano, transformou-se numa plataforma de ajuda mútua. As comunidades ciganas também se organizaram, os ativistas das comunidades ciganas também se organizaram para andar a ajudar as famílias mais aflitas. Também houve um movimento de artistas para ajudar os mais precários. Houve essa constituição de comunidade, foi uma coisa que se viu de alguma forma. Sim, mas muito dirigido um pouco por interesses também de grupo e lógicas mais de identificação de grupo e defender os direitos de um grupo do que propriamente os direitos de uma comunidade. O que eu gostaria de ver era a semelhança das redes de parceria que foram sendo criadas ao longo destes anos, desde os anos 90, que essas redes de parceiros passassem a ser efetivas e passassem a ser pertinentes e coerentes também naquilo que é discutido dentro das reuniões e naquilo depois que é executado. Aqui eu gostaria que a pretexto de toda esta situação, que os grupos comunitários passassem a ter uma execução maior das suas atividades e das suas intenções do que propriamente manter uma funcionalidade lógica de grupo ou de identificação de género. A mim interessava muito mais ter um representante de cada uma dessas organizações que nomeou dentro da comunidade onde há determinado problema a ajudar a suportar e a ajudar a trabalhar soluções para pessoas que estão a viver ali e consigam um processo de integração muito mais rápido e pleno e que fiquem integrados realmente, que não fiquem dependentes do sistema, que às vezes pensa-se estar a receber rendimento social de inserção em emprego. Não estou a falar do lado do beneficiário, estou a falar às vezes do lado de quem presta essa ajuda, não é? Não estou a falar de resposta de emergência numa situação de a pessoa que está a receber, pronto, está tudo bem. Não está tudo bem. Essa pessoa não quer, essas pessoas não querem, essas pessoas querem ser independentes. E, portanto, numa situação de emergência, se houver um grupo comunitário de apoio suficientemente forte, com representantes de várias áreas, sejam elas quais forem, eu penso que aí poderia ser uma oportunidade neste momento de se criar aqui um movimento comunitário à semelhança do que já aconteceu em Portugal em outros anos.
e que foram movimentos que trouxeram bem-estar às comunidades, depois foram sendo diluídos e foram desaparecendo conforme as pessoas foram ficando mais confortáveis e agora neste momento de desconforto é um momento de aproveitar essa oportunidade. Sofia, alguma recomendação? Sí, do sector humanitário, geralmente estamos a olhar para toda essa situação do Covid com muito medo, né? Por várias razões, porque nos países onde trabalhamos várias vezes temos muitos retos adicionais e temos condições que já são muito propícias para a divulgação do vírus. Mas também porque uma forma da empatia são os fundos que chegam a esses países que já estão em crise. E agora que o foco da crise está muitas vezes nos países, na Europa, por exemplo, vamos ter um colapso nos fundos e isso vai limitar muito a possibilidade nossa de assistir às pessoas. E isso eu acho que é uma forma da empatia, onde também na Europa temos que olhar muito bem a questão da empatia, é perceber que a situação que estamos a sofrer na Europa é muito forte, muito forte. Está a causar muito sofrimento, mas também vai impactar em países onde já temos problemas de infraestruturas, de acesso à água, de acesso à saúde, aí está a impactar ainda mais forte. E vamos a precisar muito mais apoio para esses países. Então, vai ligado a isso, né? É uma das situações que estamos a enfrentar nesses momentos. Ou depois vamos ver, ainda estamos no durante e em Moçambique ainda chegando. Pedro, palavra final. Eu estava aqui tentava fazer uma recomendação quase poética, mas estava a ouvir os meus colegas de painel e a lembrar-me de uma frase de um herói anti-apartheid que morreu ano passado, era o Ben Turok, que era um deputado de sempre do Parlamento sul-africano e que nós convidámos para vir cá a Portugal no Fórum da Sociedade Civil, paralelo à Cimeira Europa-África que ocorreu na então presidência portuguesa da União Europeia. E o discurso dele começou citando o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, portanto, dizia: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Depois fez uma pausa dramática e disse: mas depois crescemos. E, de facto, aqui o apelo poético que eu quero fazer é que não nos deixem crescer, neste sentido cínico do termo, não nos deixem crescer. E, portanto, tomem decisões baseadas nas pessoas, não nos números, não voltamos a cometer o erro da hegemonia da dimensão económica em detrimento da social e da ambiental, agora com o alibi da emergência, e, portanto, realmente tomemos decisões, sejam elas públicas ou individuais, baseadas nas pessoas, no indivíduo, naquilo que somos, naquilo que ambicionamos ser e não naquilo que temos e que ambicionamos ter. Muito obrigada pelas vossas sábias palavras. Pensava que teríamos aqui mais... não. Pensava que tínhamos aqui mais uma questão, mas não é, é uma questão repetida que me surgiu aqui. Espero que tenha sido agradável para vocês todos estar connosco. Ainda vai querer encerrar o debate, certo? Posso encerrar? Obrigada a todos os que estiveram a falar e a partilhar as suas experiências, que foi muito especial, também houve aqui muita empatia, isso foi muito bonito de ver, e aos participantes que aguentaram até às 7 da tarde, quase todos, mas acho que, como dissemos antes, acho que tivemos razão, que a conversa fluiu super bem e acho que não podíamos abordar este tema com melhores convidados. Ficamos muito felizes da parte da Ajuda em Ação por arrancar assim, somos muito novos cá em Portugal e estamos muito felizes por arrancar em tão boa companhia. Obrigada, vamos ter a sessão disponível gravada nas nossas redes, no nosso canal de YouTube,
Estão-nos aqui a agradecer também. O agrupamento de escolas veio aqui dar um simpático obrigado, Mário, já agora digo, não sei se leste. Obrigado. Mas foi muito bonito. E adeus, obrigada, bom resto de semana. Quem vai de férias aproveita dentro das nossas medidas de segurança. Um beijinho para Moçambique também e que consigamos ultrapassar isto com empatia e com dignidade. Obrigada a todos. Clássico é um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado a todos. Um abraço, tchau.